Salve pessoal, aqui é o professor Jadson Dantas e essa é a segunda aula do nosso curso de Introdução à Física Superior. Na aula passada a gente aprendeu o que é um vetor, o módulo de um vetor, direção, sentido, por que a gente precisa de vetor na física. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os vetores, vamos aprender a álgebra vetorial, como é que a gente faz as principais operações com os vetores. Se você está acompanhando o curso, não se esquece de dar o joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para você sempre estar por dentro do conteúdo aqui da página do professor Jadson Dantas. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Vamos aprender a primeira operação com vetores, que é a translação. O que significa translação? Um vetor é um ente matemático, a gente aprendeu na aula passada, caracterizado por módulo, direção e sentido. Por exemplo, esse vetor aqui é o vetor A. Ele tem um módulo que está associado ao seu tamanho, tem um ângulo que está associado à sua direção. A direção do vetor a gente viu que é esse ângulo que o vetor faz com a horizontal, certo? A gente está aqui a linha horizontal, ó, e ele forma um certo ângulo θ aqui. Esse ângulo θ é a chamada direção do vetor, tudo bem? Vou apagar aqui porque a gente não vai precisar disso agora. E o que é transladar um vetor? Imagina que eu pegue este vetor aqui, ó, certo? E faça uma cópia dele e leve para cá. E a pergunta que eu faço é: este vetor aqui continua sendo o vetor A? Vamos chamar esse vetor aqui de B. Eu posso dizer que o vetor A é igual ao vetor B? E a resposta é sim, porque o que caracteriza um vetor é o módulo, a direção e o sentido. O vetor A e o vetor B possuem o mesmo tamanho, fazem o mesmo ângulo com a horizontal e apontam no mesmo sentido. Então eles são iguais. E daí a gente tira uma importante lição. Qualquer vetor pode ser transportado de um ponto do espaço para o outro sem sofrer nenhuma alteração. A gente chama essa operação de transladão. Esse vetor A aqui, ele foi transladado. Perfeito? Então a translação é uma operação que você pode fazer com o seu vetor sem problema nenhum. Agora lembre-se, você não pode fazer nenhuma alteração nem no tamanho do vetor, nem na direção, nem no sentido. Digamos, ó, que eu pegue mais uma cópia do vetor A, eu vou pegar aqui, sendo que dessa vez, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou aplicar uma certa rotação no vetor A. Esse daqui é o vetor C. Eu posso dizer que o vetor A é igual ao vetor C? E a resposta é não. Esses vetores são diferentes. Embora esses dois vetores A e C possuam o mesmo módulo, possuam o mesmo tamanho, porque eu só fiz girar o vetor, eles são diferentes porque suas direções são diferentes. E se eu escrever isso aqui, ó, eu estou falando a verdade? Sim, porque a gente aprendeu na aula passada que quando eu tenho uma grandeza vetorial como A e como C, e eu escrevo essa grandeza sem a setinha em cima, eu estou me referindo ao módulo. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor C. E isso é verdade, porque eles possuem o mesmo tamanho. Então, essa é a translação de vetores. Qualquer vetor pode ser transladado de um lugar para o outro, desde que você não mexa nem no módulo, nem na direção, nem no sentido, ele continua sendo o mesmo vetor. Então vamos aqui para mais uma operação. Vamos aprender a multiplicação de um vetor por um escalar. O que é isso? Qualquer vetor ele pode ser multiplicado por um número. Eu posso pegar o vetor A, por exemplo, aqui, ó, que é o meu vetor original, e eu posso multiplicar ele pelo número 2, ou pelo número 3, pelo número 4, pelo número 0,5, pelo número menos 1, menos 2. E o que que isso causa no vetor? É bem simples, isso causa uma mudança no comprimento, no tamanho, no módulo do vetor. Então imagine que esse é o vetor A. O vetor 2A é um vetor que tem a mesma direção de A,
E aqui eu vou logo abrir um parêntese importante, que eu até coloquei aqui, ó, em vermelho, e vale a pena destacar isso. Sempre que você multiplica um vetor por um escalar, você não pode, e você nunca vai conseguir alterar a direção do vetor. Você altera apenas o módulo e pode também alterar o sentido. Veja bem, então o que é o vetor 2A? É o mesmo vetor A com a mesma direção e o mesmo sentido, sendo que o módulo dele foi multiplicado por 2, ou seja, ele dobrou de tamanho. Veja aqui é o vetor A e aqui o vetor 2A tem o dobro do tamanho de A. De maneira análoga, o que é o vetor 0,5A? Ou seja, eu peguei o vetor A e multipliquei pelo escalar 0,5. Isso quer dizer que esse vetor A continua na direção horizontal, continua no sentido aqui apontando para a direita, mas ele tem o tamanho cortado pela metade. E o que é o vetor menos A? Eu pegar o número menos 1 e multiplicar pelo vetor A. É o que a gente chama de vetor oposto. O que é o vetor oposto a A? É o vetor que tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, tem a mesma direção, ou seja, na horizontal, mas o sentido é oposto. Você consegue perceber? Enquanto que o vetor A aponta para a direita, o vetor menos A aponta para a esquerda. Como que seria, por exemplo, o vetor menos 2A? O vetor menos 2A seria um vetor que ele iria dobrar de tamanho, sendo que ele iria apontar para a esquerda. Esse é o vetor menos 2A. Digamos aqui, ó, que esse vetor tivesse um módulo, vamos dizer, de comprimento 2 metros. Esse daqui teria um módulo de quanto? 4 metros. E esse de 1 metro. Esse aqui teria um módulo de 2 metros, porque o módulo é o tamanho. Continuaria medindo 2 metros. Tranquilo? Esse aqui, claro, teria um módulo de 4 metros também, sendo que o sentido está oposto. Então veja, eu consegui alterar o sentido de um vetor quando eu multiplico ele por um escalar negativo, mas em nenhum momento eu consegui mudar a direção desse vetor. Todos esses vetores aqui estão na direção horizontal. Perfeito? Importante dizer, certo, gente, que se um vetor A é igual a um vetor B, eles obrigatoriamente precisam ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então essa é a multiplicação por um escalar. Vamos aprender agora outra operação com vetores, que é a operação soma. Como que eu somo dois vetores? Para a gente somar números é muito simples, né? 2 com 3, né? Eu somo 2 unidades mais 3 unidades, dá 5 unidades. Mas com vetores, isso é um pouco diferente, porque eu tenho que levar em consideração a direção e o sentido, além do tamanho. Então veja, vamos aprender aqui como que a gente realiza a soma entre dois vetores. Vamos pegar dois exemplos aqui, ó. Eu vou pegar o vetor A aqui, que eu vou criar ele, certo? Esse é o vetor A. E vou pegar aqui o vetor B. O vetor B eu vou botar aqui, ó. Como que a gente vai fazer para somar esses dois vetores? É bem simples, certo, pessoal? A primeira coisa que eu vou fazer é juntar esses dois vetores. Eu posso pegar o vetor B e transladar ele. Lembre-se, a gente pode transladar um vetor, levar ele de um lugar para o outro sem problema. Isso não causa nenhuma alteração no vetor, porque eu não mexi nem no módulo, nem na direção, nem no sentido. Tá vendo? Então eu juntei aqui a setinha, a extremidade de A com a origem de B. Professor, poderia juntar a origem de B com a extremidade de A? Sim, dá o mesmo valor, certo? A gente somar o vetor A com o vetor B é a mesma coisa de somar o vetor B com o vetor A. Inclusive, vamos deixar separado aqui, ó, e eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Então, ó, vou fazer uma cópia dos dois vetores aqui. Esse aqui é o vetor A, vamos fazer uma cópia dele aqui. Este aqui é o vetor B, vamos fazer uma cópia dele aqui. E vamos fazer o vetor A mais o vetor B. Vou primeiro juntar aqui, ó,
Sempre quando a gente junta, pessoal, tem que ser extremidade de um com a origem do outro. E aqui, ó, ficou solto uma origem com uma extremidade. Esse vetor que sai da origem de um para a extremidade do outro é sempre o vetor soma. Então, esse vetor aqui, ó, é o vetor que saiu da origem de A para a extremidade de B. Esse é o vetor A mais B. E a pergunta é, se eu quisesse fazer no lugar de A mais B, fazer o vetor B mais A, eu posso construir esse vetor? Veja bem, o que eu vou fazer agora é pegar este vetor B aqui, ó, olha só, vou pegar este vetor aqui, vou só colocar aqui para ter mais espaço, certo? Esse vetor aqui e vou pegar o vetor B e fazer isso. Olha só que coisa interessante, ó. E agora eu vou ligar a origem de B com a extremidade de A. Vamos fazer esse vetor aqui na cor preta. E olha só que interessante. Esse é o vetor que nós vamos ter aqui, o vetor resultante, né? E esse é o vetor soma, ou seja, o vetor B mais A. O vetor A mais B é igual a B mais A? Sim, ó, veja só. Eu vou pegar este vetor aqui, ó, fazer uma cópia dele e você vai ver que ele vai encaixar perfeitamente sobre esse outro, certo? Encaixa perfeitamente sobre o outro, porque na verdade é o mesmo vetor, só que está transladado. Ou seja, na soma, a ordem não importa. Então você pode fazer o vetor A mais o vetor B com a certeza que ele vai ser igual ao vetor B mais o vetor A. A ordem não importa na soma, assim como nos números a ordem não importa. 2 mais 3 é 5, 3 mais 2 também é 5. Então é assim que a gente soma vetores, né? Claro que tem uns casos particulares. Por exemplo, se eu tiver dois vetores assim, ó, o vetor A é este e o vetor B, vamos supor que seja esse daqui. Esse caso é o mais simples de todos, porque os dois vetores já estão alinhados na mesma direção. Então tudo que eu preciso fazer, ó, eu vou ligar origem com extremidade e o vetor soma vai ser este vetor grandão aqui, ó, este vetor grandão. Digamos aqui, só para exemplos de cálculo, digamos que o módulo de A fosse 2 e o módulo de B fosse 3. Esse vetor soma aqui, vou chamar esse vetor de vetor S. Qual que seria o módulo dele? Teria módulo 5, porque o tamanho desse vetor é, obviamente, a soma dos dois. Agora, olha só que interessante. Imagine que eu tivesse o mesmo vetor A, vou pegar a cópia dele aqui, ó. Teria o mesmo vetor A, vamos colocar a orientação dele aqui. Vetor A. Mas eu tivesse um outro vetor, vamos chamar aqui de vetor C, tá, gente? Que fosse o seguinte, ele tem o mesmo módulo e a mesma direção do vetor B, só que ele tem o sentido oposto. Ou seja, ao invés de apontar para a direita, ele aponta para a esquerda. Esse é o vetor C. Como é que eu faço a soma de A com C? Do mesmo modo que a gente operou. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar origem com extremidade. Pode fazer isso aqui? Claro que não, porque aqui está ligado o quê? Extremidade com extremidade. Então seria assim, ó. Veja, agora sim eu liguei origem com extremidade. O meu vetor soma, vou colocar esse vetor em vermelho aqui, tá, pessoal? Seria esse vetor aqui, ó, pequenininho. Esse seria o vetor soma. Qual que seria o módulo do vetor soma, né? Ou simplesmente S sem a setinha em cima. Ora, aqui o vetor A tem módulo 2 e o vetor B tem módulo 3, né? É claro que aqui eu desenhei
uma coisa fora de escala, né? Porque se esse tem módulo 2 e esse aqui é menor, deveria ter um módulo menor, né? Vamos supor então aqui, consertando essa bobagem que eu fiz, digamos que o vetor A aqui, nesse exemplo de baixo, tem um módulo de 4 e o vetor B tem um módulo de 3, tá? Continua de 3. Então o que acontece? Esse vetor soma aqui teria o módulo de 1, perfeito? Então, tá aí o nosso resultado. Alguns casos especiais são de grande importância para a gente, tá? Quando os vetores são ortogonais entre si. Digamos, ó, que eu tivesse este vetor aqui. O vetor A, já usamos A demais, vamos chamar esse vetor aqui de vetor F, tá? Então eu tenho aqui esse vetor F e tenho aqui este vetor que é ortogonal ao vetor F, que eu vou chamar de vetor G. Perfeito? Então tem o vetor F e o vetor G. Vamos supor aqui que esse vetor F tem um módulo 4 e esse vetor G tem um módulo 3. Como que eu represento o vetor soma e qual é o seu módulo? Bem simples, ó. Vamos transladar esse vetor G aqui, gente. Vamos botar ele para se conectar com a extremidade. Ficaria aqui, ó, certo? O vetor soma, então, vou fazer verde agora, seria esse vetor que sai daqui para cá. Esse é o vetor S. Lembrando que o vetor F tem módulo 4 e o vetor vermelho, o vetor G, tem módulo 3. Qual que seria o módulo do vetor soma? Ora, esse ângulo aqui a gente sabe que é 90 graus, então a gente pode descobrir o módulo do vetor S pelo teorema de Pitágoras, porque o módulo é o tamanho. Então fica assim, ó, S ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, S ao quadrado é igual a 25. Portanto, o módulo do vetor soma é 5. Então, somei um vetor que tem módulo 4, outro que tem módulo 3, e a soma deu 5. Por quê? Porque eles eram ortogonais entre si. Então, é assim que a gente faz a soma de vetores, ligando a origem de um com a extremidade do outro. E aí você me pergunta, professor, e como que a gente faz a subtração? É muito simples, tá, gente? Ó, bem intuitivo. Imagina que eu tenho aqui o vetor A, esse vetor grande, né? E eu tenho também o vetor B. O vetor B, vamos desenhar ele assim, certo? O vetor B está definido. Está aqui. Aí o que que eu vou fazer? Digamos que foi pedido para eu fazer a operação A menos B. O que que eu faço? Eu tenho que criar o vetor oposto a B, ou seja, é aquele vetor que a gente falou já na aula de hoje. É o vetor que tem o mesmo módulo, mesma direção, mas tem o sentido oposto. Está aqui, ó, o vetor menos B, ele só é esse vetor aqui, ó. Esse é o vetor menos B, ele aponta para o outro lado, muito simples. E o que é o vetor A menos B? É você somar o vetor A com o vetor menos B, ou seja, somar o vetor A com o vetor oposto a B. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Vou pegar esse vetor A, vou fazer uma cópia dele, vamos fazer a cópia do vetor A, tá, gente? E vou botar ele aqui, tá aqui a cópia do vetor A. E agora eu vou somar com o vetor menos B. O vetor menos B é esse vetor aqui, ó, certo? Vamos fazer a cópia dele também. E eis aqui, ó, o vetor. Liguei a origem com extremidade. E aqui está meu vetor subtração. Esse vetor aqui, ó, é o vetor A menos B. Vou deixar como exercício para vocês mostrar que se o vetor A menos B é esse vetor azul, o vetor B menos A vai ser o mesmo vetor azul. Ó, vou até fazer a cópia dele aqui, ó, e vocês vão me mostrar, vamos fazer aí no exercício, que se esse daqui é o vetor A menos B, o vetor B menos A é o mesmo vetor em módulo em direção, mas aponta no sentido oposto. Esse é o vetor B
menos A. Então, assim como nos números, na subtração a ordem importa. Se você fizer o vetor A menos B, dá um vetor. Se você fizer o vetor B menos A, dá o vetor oposto ao A menos B. Então, a gente escreve dessa forma assim, ó. A menos B é igual a menos B menos A. Ou seja, não é comutativo a ordem dos vetores na subtração. Ela importa. Tranquilo? E a nossa última operação de vetores na aula de hoje é a produto interno ou produto escalar. Como é que é definido o produto escalar entre dois vetores, tá? Eu tenho dois vetores A e B, o produto escalar dá um número, como o próprio nome sugere, o produto escalar não dá um vetor. Note, todas as operações que fizemos até agora, tínhamos como resultado um vetor. Né? Quando eu multiplico um escalar por um vetor, eu tenho um vetor. Quando eu somo dois vetores, eu tenho um outro vetor. Quando eu subtraio um vetor do outro, eu tenho um terceiro vetor. Mas quando eu pego dois vetores e faço o produto escalar entre eles, a gente tem como resultado um número e não um vetor. E como que a gente faz essa operação? Essa operação é representada por esse ponto, então, às vezes quando você pega para estudar em inglês, a tradução literal é produto ponto ou produto interno. É a mesma coisa de produto escalar. Então, eu tenho dois vetores aqui, ó, digamos A e B. Tá aqui, esses dois vetores. Aqui vamos dar o nome para eles, né? Como que eu faço o produto escalar entre o vetor A e o vetor B? Eu preciso saber duas coisas. Na verdade, três, tá? Eu preciso saber qual é o módulo do vetor A. Eu preciso saber qual é o módulo do vetor B. E eu preciso saber qual é o ângulo entre eles. Olha só que legal. Eu preciso saber qual é o valor desse ângulo θ entre o vetor A e o vetor B. Se eu souber isso, a operação é muito simples. O produto escalar entre A e B é igual ao módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo θ. Exemplo, com números. Digamos que esse vetor aqui tivesse módulo 4, esse tivesse módulo 2 e esse θ fosse 60 graus. Como que eu faria esse produto escalar? Ó, o módulo de A, 4, módulo de B, 2, cosseno de 60, 1 meio. Ó, 2 cortou com 2, isso daqui dá 4. Fácil demais. Agora, olha que interessante. O produto escalar entre dois vetores ortogonais, ou seja, que formam 90 graus entre eles, é sempre zero. Por quê? Simples, porque o cosseno de 90 é zero. Inclusive, isso é um teste que nós utilizamos sempre para saber se dois vetores são ortogonais. Como que eu sei se um vetor qualquer A é ortogonal a um vetor qualquer B? É simples. Se o produto interno entre eles, o produto escalar, for zero, é porque esses dois vetores são ortogonais. Aqui, ó, como é que ficaria o produto escalar entre A e B? Seria o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo θ. Quem é esse ângulo θ entre o vetor A e B? É 90 graus. E o cosseno de 90 graus é zero. Então, o produto escalar entre dois vetores ortogonais é sempre zero. E o produto escalar entre dois vetores paralelos, professor? Imagina aqui, então, que eu tenho esse vetor A aqui e eu tenho este outro vetor B aqui. Eles são paralelos entre si, certo? Como que fica? Muito simples, ó. Por quê? O cosseno entre esses dois vetores é 1, porque o ângulo entre eles é zero. Né? Os dois vetores são paralelos, o ângulo entre eles é zero. Então fica, ó, o produto escalar entre A e B seria o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é igual a quanto? 1. Então, o produto escalar entre o vetor A e o vetor B é simplesmente o módulo de A vezes o módulo de B. Digamos, nesse exemplo aqui, que o módulo de A fosse 4 e o módulo de B fosse 2. O produto escalar entre eles seria 4 vezes 2, 8. Note que em todas as operações nós tivemos um
número. E essas são as operações de vetores que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Vou deixar aqui para vocês, ó, um exercício bem bacana. Então, dá uma pausa, tenta fazer esse exercício, é um desafio bem legal. E você vai chegar numa equação geral que dá o módulo do vetor soma para dois vetores quaisquer, desde que você saiba o módulo deles e o ângulo que eles fazem. Não é produto escalar aqui, tá, pessoal? Aqui é o vetor soma. E a dica é para vocês usarem a lei dos cossenos. E é isso, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qualquer dúvida. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, inclusive no Instagram, @professor Jadson Dantas. E até a próxima. Vamos nessa que esse curso vai ser bem interessante. A gente vai aprender muita coisa legal para ajudar vocês aí nos primeiros semestres da faculdade. Um abraço e até a próxima, pessoal.